Meus queridos amigos, no vídeo de hoje vamos destrinchar juntos aqui a Saneparzinha querida. Será que realmente não vale mais a pena investir na empresa? Eu recebi esse questionamento de um seguidor aqui, o Paulo César, mandou essa na lata no direct aqui, ó. Badu, Sanepar ainda vale a pena? A ação não sai do lugar e os resultados ainda não andam nessas coisas? Não seria hora de desistir e abandonar o barco? Tô com um preço médio de R$ 4,25 em Sapre 4. O que acha? Bom, eu não sou analista, a CVM também não me permite fazer recomendação, mas eu faço vídeos para o YouTube, né? Isso eu posso fazer. E por isso eu resolvi trazer a Sanepar para o segundo vídeo do nosso quadro aqui no canal, o check-up geral. Como diria Raul Seixas, acabei de dar um check-up geral na situação que me levou a reler os releases dos resultados da Sanepar. Quem já é de casa, senta o dedo no like aí, por favor. Para quem caiu de paraquedas aqui no canal, tá vendo pela primeira vez o vídeo aqui, o quadro Check-up Geral, o que é bem provável que seja a sua primeira vez, já que esse aqui é apenas o segundo vídeo dessa série. Vou explicar rapidamente aqui do que se trata. Esse é um vídeo no qual eu faço um check-up nas ações analisadas através de alguns indicadores, digamos assim, né? A ideia é ver como que anda a situação da empresa de acordo com relação aos seus principais indicadores fundamentalistas, como margens, rentabilidade, endividamento, dividendos, preços, etc. E também eu dou uma comparada aqui com as principais empresas da Bolsa que atuam no mesmo setor, no mesmo segmento. É meio que um exame para ver a saúde da empresa mesmo, sabe? Por isso que o nome é check-up. Beleza? Lembrando que não é uma recomendação de investimento, também não é uma análise aprofundada sobre a empresa. O objetivo desse quadro é explicar os principais indicadores e fazer uma análise mais quantitativa aqui na prática com vocês. Então já aproveita e comenta aqui embaixo o nome da empresa, né, o ticker da ação que você quer ver no próximo quadro aqui, no próximo vídeo, quer dizer, do nosso quadro. Vamos ter toda semana pelo menos uns 2 vídeos nessa pegada mais ou menos, e independente da empresa você vai aprender ferramentas muito úteis para você analisar outras ações que você investe ou está pensando em investir, porque além dos indicadores eu trago sacadas também que muitas vezes, para não dizer sempre, ajudam muito mais o investidor a se tornar mais independente nas suas análises do que somente os indicadores. Na descrição aqui tem um link do primeiro vídeo da série que foi sobre a Taesa, depois você assiste lá. Mas hoje vamos aqui de Sanepar, empresa de saneamento do estado do Paraná, fornecendo água encanada, tratamento de esgoto para a população. Como sempre aqui no nosso check-up, a gente começa pelas margens da empresa. Aqui eu dou uma olhada nas margens bruta, EBITDA e líquida também. Todas essas você encontra na DRE da empresa, que começa na receita líquida, depois são deduzidos os custos da empresa e assim você obtém o resultado bruto. A relação entre o resultado bruto e a receita líquida nos diz justamente qual que é a margem bruta. Aqui no caso da Sanepar é de 57,75% atualmente, mais ou menos em linha com a média histórica da empresa. Depois que as despesas operacionais são deduzidas, a gente chega no EBIT. Para chegar no EBITDA, basta somar a depreciação e amortização ao EBIT. O EBITDA é uma métrica gerencial fornecida pela própria empresa. No caso da Sanepar, a margem EBITDA ajustada é de cerca de 39,9%, considerando apenas o período de 2022 até então. Ajustando essa margem por itens não gerenciáveis, também ela seria de 42% mais ou menos, segundo a própria empresa. E por fim, depois de deduzidos todos os custos, despesas financeiras, impostos, a gente tem a última linha da DRE, que é justamente o lucro líquido, e de posse de todas essas informações, dá para calcular também a margem líquida da empresa, que no caso da Sanepar é de pouco mais de 20% atualmente. No caso da empresa, essas quedas recentes nas margens se deve principalmente ao aumento dos custos e despesas. A inflação impactou muito e, além disso, a empresa está tendo dificuldades para repassar esse aumento de custos, de despesas também, assim como os seus investimentos feitos nos últimos anos, no preço dos seus serviços por meio da revisão e dos reajustes tarifários. A própria regulação no setor atua de forma a proteger a população, garantindo o preço justo, garantindo que as companhias não vão cobrar o preço que elas querem ali pelos serviços básicos para a população. Como eu disse no último vídeo, a gente tem uma pressão interna da empresa tentando colocar o preço mais em cima,
para com isso conseguir as maiores margens, principalmente em empresas privadas 100%, não é o caso da Sanepar, mas a gente tem também uma pressão externa, vindo de órgãos reguladores, nesse caso a AGEPAR, tentando puxar esse preço para o mais próximo do custo possível. A gente sabe que ainda tem um interesse político nessa jogada ali, envolvido por trás, e muitas vezes isso tem sido um problema para a Sanepar, coisa que vem aumentando muito a incerteza sobre o retorno que a empresa vai conseguir gerar para os seus acionistas nos próximos anos. Olhando para o endividamento, é muito bom verificar o indicador de dívida líquida sobre EBITDA. A gente consegue ver que a empresa ela tem um endividamento saudável, né, a dívida líquida em relação ao EBITDA de 1,6 vezes, bem controlado, em linha com o histórico. Vale a pena lembrar que a Sanepar, por se financiar com capital de terceiros também, ela precisa respeitar alguns covenants. Covenants são compromissos de contratos de financiamentos ou empréstimos que servem para proteger os credores. Eles servem tanto para impor determinadas condições, como também restringir algumas atitudes da empresa, a fim de dar mais garantia de que o credor vai receber o dinheiro que ele emprestou. Na verdade, é para isso, né? Então, quando descumpridos, esses covenants, eles dão inclusive o direito de antecipação do pagamento do empréstimo para o credor. Então, no caso da Sanepar, ela vem cumprindo com folga todos esses covenants dos seus empréstimos. A empresa recebeu o rating AAA das agências de risco, das principais agências de risco, da Moody's e da Fitch Ratings. A dívida líquida sobre o EBITDA ajustado precisa ser, por exemplo, menor do que 3 vezes, isso está tranquilo. O EBITDA ajustado sobre as despesas financeiras líquidas precisa ser maior do que 1,5 vezes. Esse seria o índice de cobertura de juros, no caso, um importante indicador de saúde financeira da empresa também. Afinal, depois do resultado operacional, a empresa ela precisa pagar juros da dívida, ela precisa pagar impostos para só depois, se sobrar, ela pagar o acionista, que é remunerado com lucro líquido, como vocês sabem, né? E está sobrando sim, como a gente vê, a empresa lucra, a Sanepar lucra bem, está cumprindo suas obrigações financeiras com folga. Como eu disse, o problema dela não é esse o problema da empresa. O ROI da Sanepar, que é o retorno para o capital do acionista de cerca de 14%, o ROI ele é calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido, como eu também expliquei no último vídeo. Na geração de caixa é interessante você observar também alguns fatores, né, porque você consegue ali entender muita coisa observando a demonstração de fluxo de caixa, que você pode dividir ela em 3 partes principais: o fluxo de caixa das atividades operacionais, que apesar de ter subido, você vê que ele está em linha com 2020 mais ou menos, porque em 2021 caiu muito. A crise hídrica e os rodízios prejudicaram demais a população e a operação, né, em um momento que a gente estava ali vivendo uma crise sanitária, realmente ali uma situação muito delicada para o saneamento, mas a gente percebe que a empresa até distribuiu mais dividendos e investiu muito mais, né, nesse período. Dá para ver isso observando o fluxo de caixa das atividades de investimento, dá para você ver que ela investiu mais, e no fluxo de caixa dos financiamentos você percebe que ela pagou dividendos e captou mais capital ali junto a terceiros para se financiar, né? Captou 27% a mais com terceiros, pagou 15% a mais de dividendos e investiu 38% a mais, fechando com 1,23 bi em caixa e pagou, né, mais dividendos do que gerou de caixa livre no período. Para saber mais ou menos qual foi o caixa livre gerado, o Free Cash Flow to Firm, basta subtrair a geração de caixa operacional do CAPEX no período. Então, 911 menos 764 milhões não dá o que ela pagou de dividendos, dá menos, mas isso também não é algo ruim, não é algo que você quer dizer que o dividendo não seja sustentável, não tem nada a ver. É preciso olhar ano a ano e o histórico dos últimos anos para saber como é que está a situação. Com relação a isso, está tranquilo, como vocês podem ver. Atualmente, o dividend yield da Sanepar é de cerca de 6,68% nos últimos 12 meses, considerando que o payout da empresa, ou seja, o percentual desse lucro que ela distribuiu, foi de mais ou menos 30%, 31%, 32%. Está retendo boa parte do lucro a Sanepar, está investindo muito, precisa investir bastante para atender às exigências do marco do saneamento. Não é uma empresa que deve apresentar um crescimento acima da média, principalmente em termos reais, na minha opinião, mas é uma empresa que paga legal, vai crescer também. Lembrando que a empresa deve desenvolver parcerias público-privadas também para atender esses 90% exigidos pela Lei 14.026 de 2020 do marco
do saneamento. Então essas PPPs têm o intuito de delegar para um operador privado algumas operações. Então a empresa ela já planeja tirar do papel a sua primeira parceria público-privada de esgoto em 16 cidades localizadas na microrregião centro-litoral do estado, que é dividida ali em 3 microrregiões. Então já tem essa primeira parceria público-privada para sair do papel, para trazer mais velocidade e mais economia também para a operação da empresa. Então é possível que a Sanepar implemente mais parcerias nas outras microrregiões também. Só nessa primeira a gente está falando de sair de 421 mil pessoas atendidas para 641 mil pessoas atendidas até 2023. Tá? Então ela vai crescer, a empresa tem condições de crescer. Falando agora aqui de indicadores de valuation, para a empresa um PVP de 0,66, preço sobre lucro de 4,77, EV/EBITDA de 4 vezes, realmente barata, pelos múltiplos, muito descontada a Sanepar. A gente já vai ver os riscos também. Antes de comparar algumas ações aqui com a Sanepar, eu quero ver quem ficou até o final nesse vídeo, como de costume. Comenta aqui embaixo, hashtag até o final, se você está gostando desse tipo de conteúdo, se você é brabo e fica até o fim. E não se esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. E fazendo algumas comparações rápidas com outras empresas do setor, a gente tem Sanepar, Copasa e Sabesp. A Sanepar levando a melhor em todos os quesitos que a gente viu, realmente é uma lavada mesmo, a Sanepar ganhando em tudo, inclusive no desconto, a mais descontada de todas, graças principalmente à toda poderosa AGEPAR, que pode miar a revisão tarifária periódica, que está em levantamento, em andamento agora. Porque você pode perguntar, qual que é a pegadinha, Badu? É boa e barata? Por que tão barata assim? Não tem essa, na verdade, pegadinha, é risco mesmo que tem, né? Recentemente, a Sanepar sofreu muito, principalmente por fatores ligados à maior crise hídrica que a gente teve nas últimas décadas, problemas enfrentados também pela pandemia de Covid-19, de coronavírus, tudo isso impactou. Não dava realmente para se pensar em brincar com o saneamento no meio de uma crise sanitária dessa. Teve rodízio, problemas de reajuste tarifário, risco regulatório, mostrando que está muito presente, sim. Tudo isso, né, de uma vez só, isso prejudicou o resultado da empresa. O que a gente tem hoje é o seguinte: a data base dos reajustes era 17 de abril, mas foi postergado. Está sendo feito um levantamento da base de ativos incremental referente ao período de 2016 a 2020. Todos esses investimentos feitos de 2016 até 2020, que são objetos da segunda revisão tarifária periódica, estão sendo feitos. É um rolo danado isso daí. A AGEPAR já definiu as metodologias, né, mas o laudo da empresa contratada pela Sanepar está em andamento. Até que eu anotei aqui o nome da empresa, Citap, se eu não me engano, né? Então só nos resta aguardar. Na minha opinião, o fantasma da crise hídrica, ele já se afastou, pode voltar sim daqui a 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos novamente, mas não é mais um problemão hoje, na minha visão. Praticamente todas as barragens cheias até o talo. Ao meu ver, o que mais segura as ações da Sanepar agora é o fator político, regulatório, o risco positivo de uma privatização. Até existe, mas eu diria, tipo assim, que pode esquecer. Beleza? Isso não é prioridade dos candidatos a governo do estado, eles não têm isso nos planos, muito pelo contrário. O risco político também está presente nas ações, tanto na Sanepar quanto da própria Copel, que também é do estado. Devo fazer vídeo da empresa também, se inscreva. O candidato a governo do Paraná, o Roberto Requião, criticou as privatizações do governo estadual e se apoiou também nas mudanças que um eventual novo governo do Luiz Inácio Lula da Silva, de seu partido ali, possa fazer a nível federal. Então, abrindo aspas aqui para uma fala recente dele: falta governo, falta investimento, querem privatizar tudo, transformar em negociata com ratões e ratinhos. Mudo isso no dia seguinte, demito a direção da Sanepar inteira, demito a Copel, baixo as tarifas, invisto no estado. Esse é o risco de, se você investir em estatais aqui no Brasil. Você vê ali que os desinvestimentos que a Copel fez fazendo bem para a empresa, mas tem gente que acha que esse tipo de privatização é ruim. De acordo com pesquisas recentes, quem está na frente nas intenções de votos é o Ratinho Júnior, que pode estar segurando também muita coisa por fins políticos, a gente sabe, mas ainda seria o candidato menos perigoso para as estatais
do ponto de vista do acionista, na minha opinião, tá? Mas eu também não tenho certeza disso. Se tiver alguém do Paraná que puder comentar aqui embaixo como é que está o clima para as eleições, né, do governo do estado por aí, né, a minha parte aqui é mostrar os números e não falar muito de política, e de acordo com os números, a Sanepar é uma boa empresa. Eu tenho umas ações, estou segurando, não venderia agora, até porque a diversificação está do meu lado, a minha carteira não depende da Sanepar, sei dos riscos, mas quando estava custando R$7, 7 e pouquinho ali, Sapre 4, parece que a galera gostava de comprar, todo mundo achava legal pra caramba, e agora todo mundo fica com medinho, querendo vender, vou desistir, papapá, quero ser mão de alface. Não é assim, porque aí quando voltar para 5, 6, até R$7, que isso pode acontecer, aí vai ter um monte de gente querendo comprar, achando que vai voltar para 8, vai passar a valer 8, 10, 12 reais, e isso é muito pouco provável que aconteça. Então, nesse tipo de empresa, ou você investe ou você não investe. Estatal, você não investe? Beleza. Se quer investir em estatal, investe com margem de segurança. É quando está parecendo que vai tudo virar uma desgraça, que é os melhores, perdão da palavra aqui, que são os melhores momentos para se investir nesse tipo de empresa. Agora, se você quer investir quando está tudo bonitinho, geralmente vai pagar caro em estatal, e pagar caro nesse tipo de empresa é que é ruim. Beleza, meus queridos amigos? Então era isso que eu queria dizer. Nos 10 mandamentos do investidor de sucesso, eu ensino todo o passo a passo com aulas sobre análise fundamentalista mais avançada, indicadores, faço análise vertical, horizontal das demonstrações de resultado do exercício, explico balanço patrimonial, DRE, a demonstração de fluxo de caixa, aula sobre análise das demonstrações financeiras completas, tá ficando show de bola. Então, se você tem interesse em aprender mesmo a analisar uma empresa, analisar os indicadores, as demonstrações, fazer uma análise muito mais aprofundada e mais ampla, clica no primeiro link da descrição aqui, conheça os 10 mandamentos do investidor de sucesso. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!